Como fazer jejum intermitente da melhor forma? O jejum, você já conhece, é uma modalidade de dieta, de alimentação que pode potencializar o seu processo de emagrecimento e não só isso, melhorar a sua saúde, melhorar doenças, reduzir o risco de outras como câncer, diabetes, hipertensão e com certeza, quando bem indicado, quando bem feito, é uma opção muito válida. Só que existem algumas nuances, alguns pontos que a gente tem que ajustar quando a pessoa realiza o jejum, sobretudo quando é um iniciante, quando é uma pessoa que não faz jejum de maneira regular. Nós precisamos sempre avaliar individualmente e indicar um tempo específico de jejum. Nesse vídeo você vai aprender também se você pode fazer jejum, como você pode potencializar o efeito do jejum e o que você deve comer ao quebrar o jejum e ao sair do jejum. Vou deixar também algumas dicas de alguns suplementos que você pode utilizar durante o período de jejum, quantas vezes por semana, a partir de quanto tempo você tem o efeito esperado do jejum. Meu nome é Vitor Marques, eu sou médico e esse é o nosso espaço para falar sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida e emagrecimento. Bom, você já deve ter ouvido falar muito sobre o jejum intermitente. O jejum não é uma modalidade nova, desde os tempos antigos era feito, principalmente nos tempos da caverna, quando o homem não comia muitas vezes ao longo do dia. Essa forma de comer de 3 em 3 horas foi instituída nos últimos anos e hoje a gente sabe que não é a melhor forma, a forma mais saudável de comer, de se alimentar. O jejum é uma excelente opção realizada por muitas pessoas, por pessoas que têm um vínculo com a religião e outras que não, e com certeza é um estilo que tem poucas contraindicações. Muitas pessoas podem realizar o jejum. Basicamente, existem algumas formas de se fazer o jejum. Uma delas, é a mais tradicional, é ficar um tempo do seu dia sem comer. Então, se por exemplo, você faz a tua última refeição por volta das 20 horas, 8 da noite, e faz a primeira refeição 8 da manhã, então 8 da noite, 8 da manhã, 12 horas. Teoricamente, você já estaria fazendo o jejum intermitente. Quase todas as pessoas já realizam de maneira regular um jejum mesmo sem saber. Esse tempo do sono também é contabilizado no jejum. Agora, claro, existem outras formas de fazer jejum e é o que eu vou trazer aqui para vocês. Existe uma forma chamada jejum 5/2. Consiste em 5 dias da sua semana, dos 7 dias da sua semana, você vai comer normalmente, vai se alimentar normalmente, realizando o seu café da manhã, almoçando, como você habitualmente já faz. E 2 dias da semana, você vai fazer uma restrição calórica que vai mimetizar, vai se assemelhar a um período de jejum. Então você não vai ficar tanto tempo assim sem comer, mas você vai reduzir o teu consumo calórico para que o teu corpo mimetize esse período de jejum. Claro que nesse jejum 5/2 você também pode, além dessa restrição calórica nesses 2 dias, que de preferência devem ser 2 dias consecutivos, segunda e terça e quarta, quinta e sexta, por exemplo, você também pode associar, além dessa restrição, o próprio jejum. E aí você potencializa ainda mais essa maneira de fazer o jejum, que é considerado jejum 5/2. A restrição seria de 600 calorias para os homens e 500 calorias para as mulheres. Então vocês ingeririam nesses 2 dias uma quantidade muito baixa de calorias. Isso faria com que o teu corpo mimetizasse um período de jejum. Um outro ponto importante é entender que você pode também fazer o jejum tomando o seu café da manhã. De maneira geral, as pessoas comumente realizam o jejum de maneira mais tradicional, mais antiga, que é pulando o café da manhã. Então as pessoas realizam o almoço por volta do meio-dia, lancham à tarde, talvez umas 15 horas, fazem a última refeição às 18, a última talvez às 20 horas, e aí ficam das 20 horas até o outro dia, meio-dia, sem comer. Essa é uma forma também de se realizar o jejum, mas não é a forma mais saudável. A forma mais saudável atualmente, diante dos estudos de cronobiologia, de tudo que a gente tem visto por aí, é realizar o jejum noturno, ou seja, tomar o café da manhã, vamos colocar um exemplo, às 7 horas da manhã, a segunda refeição ao meio-dia e a última refeição às 17, 18 horas. Desse horário até o outro dia você fica sem comer. Nesse período de jejum, você tem a opção de ingerir água, é liberado. Você pode também tomar café sem açúcar e chás sem calorias. Sucos, água de coco, qualquer belisquinho quebra o jejum. Então é ideal que você fique esse período realmente sem comer. Essa forma de fazer o jejum à noite, ela melhora a sua cronobiologia, ou seja, a tua relação do seu corpo com o dia. Então, idealmente, hoje a gente sabe que quem concentra muitas calorias no período da noite tende a ganhar mais peso e a piorar a sua saúde. Então, o ideal seria comer mais durante o dia e menos no período da noite. Existem alguns dos meus pacientes que realizam a última refeição por volta das 3 da tarde e após isso não comem mais. Claro que isso não é da noite para o dia, é um processo
processo que vai sendo otimizado, melhorado e gradativamente você vai criando esse novo hábito de comer pouco no período da tarde, à noite e mais durante o dia. Existe uma outra forma de se fazer jejum, que é o jejum metabólico. Quando você passa muito tempo sem comer, você pode ter um pouco de fraqueza, de cansaço, de dor de cabeça, alguns sintomas que se assemelham à hipoglicemia. Então você pode optar por fazer o jejum metabólico. Na verdade, seria uma forma de comer nesse período em que você talvez passe de 14, 16 horas de jejum e você vai ingerir algo que não estimule tanto a insulina. Claro que isso vai quebrar o jejum, mas seria uma forma de mimetizar um período de jejum que você não tem o estímulo da insulina. Então, por exemplo, tomar um café com óleo de coco. Essa é uma forma de fazer o jejum metabólico. Você renova suas reservas de gordura. Você pode utilizar também o TCM, que é o triglicerídeo de cadeia média dentro do café ou de alguma outra forma, ou Brain Octane, que é um óleo também, uma gordura, que ela é melhor absorvida pelo sistema nervoso central e isso pode inclusive melhorar o seu desempenho cognitivo. Algumas pessoas falam que durante o jejum elas pensam melhor, elas raciocinam melhor. Então essa é uma forma também de fazer com que você consiga permanecer por mais tempo num período grande de jejum sem ter tanto desconforto, tanto mal-estar. Outras opções também seriam castanhas, um pouco de macadâmia também pode ser, lembrando que o ideal é sempre gorduras, para que você não tenha o estímulo tanto da insulina. Ah, doutor, mas eu não vou quebrar o meu jejum? Sim, teoricamente você vai quebrar o jejum, mas para esses períodos mais longos de jejum, por exemplo, você quer fazer 24 horas, 48 horas de jejum, você pode realizar aí, você pode consumir essa gordura que de certa forma não vai prejudicar o seu processo de jejum. Então é uma opção, principalmente para aquelas pessoas que têm mais desconforto, mais desânimo, dor de cabeça após um período longo de jejum e que com certeza vai trazer diversos benefícios para você. Existem alguns pacientes, algumas pessoas que não deveriam talvez fazer o jejum. Por exemplo, pessoas que têm um diabetes muito descompensado, que usam insulina, devem ter um pouco de atenção. Gestantes e lactantes também não deveriam fazer e pacientes com úlceras gástricas, uma gastrite severa, um refluxo que ainda está em tratamento, é importante se atentar para isso. Talvez não seja nesse momento o ideal que você faça o jejum, mas de maneira geral, para o restante das pessoas pode ser uma excelente opção. Você pode começar hoje o jejum 2 a 3 vezes por semana e progredindo ao longo do tempo e focar num jejum de pelo menos 18 a 19 horas. Esse seria um período que você tem um pouco mais de benefícios no que tange a perda de peso, a benefícios cognitivos, a desintoxicação, desinflamação e, obviamente, tentar fazer pelo menos umas 4 a 5 vezes por semana. É interessante também oscilar os períodos de jejum. Então, hoje você faz 16, amanhã 14, depois de amanhã 18 horas e essa oscilação vai fazendo com que seu organismo não se adapte muito rápido ao jejum. Nosso corpo é muito sábio, ele pode ir se adaptando gradativamente ao jejum e isso trazer talvez não tantos benefícios dos quais você está buscando. Então é interessante que você faça essas mudanças ao longo do tempo. Bom, se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar e curtir. Comenta aqui embaixo se você já fez o jejum e se você quer iniciar um processo de jejum ou iniciar um tratamento para perder peso, além da alimentação e do exercício. Aqui embaixo eu deixei um link para mais informações. Nos vemos em breve, um grande abraço.